O presidente Donald Trump mostrou a que veio. Ele proferiu ofensas ao Papa Leão XIV, chamou-o de fraco, disse que ele protege criminosos e também disse que não é fã do Papa Leão XIV. Curiosamente, ele não era fã também do Papa Francisco, nós sabemos disso. Inclusive, integrantes da cúpula do MAGA articularam ataques massivos à pessoa do Papa, mesmo no período em que o Papa Francisco estava enfermo e acamado. Um grande propagandista, né, da campanha do Donald Trump, o Steve Bannon, esteve não somente envolvido com o Viktor Orbán em ataques massivos à pessoa do Papa Francisco, como também sabemos agora pelos arquivos Epstein que ele esteve envolvido com o próprio Epstein, traçando uma estratégia para tentar destruir a imagem do Papa Francisco. Parece-nos que esse Donald Trump percebeu que a Igreja Católica e os papas são um grande entrave para o processo da sua instrumentalização da religião com intencionalidade política. Não satisfeito com esse ataque à pessoa do Papa Leão XIV, Trump ainda publicou na sua rede social uma imagem, essa imagem que vemos aqui, representativa dele como Jesus Cristo. E isso é muito curioso, porque nos parece que ele se coloca exatamente dentro de uma figura que, no imaginário da cristandade, é uma figura extremamente execrável, que é a personagem ou a personalidade do anticristo. A cristandade reconhece na imagética ou na representação do anticristo um poder que não está encarnado exclusivamente numa única personalidade, embora possa ser, mas sim de um espírito de uma época, de um espírito de um tempo que se opõe e se levanta contra Cristo. O apóstolo São João, ou na carta atribuída ao apóstolo São João, no capítulo 2, no verso 18, diz assim: Filhinhos, é chegada a última hora, ouviste dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é a chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Então, o trecho dessa carta, claramente o apóstolo fala de uma manifestação de um anticristo, de uma personalidade talvez maior, ou uma encarnação máxima desse espírito anticristão, e ele também fala de anticristos que se manifestavam já na sua própria época. E é curioso porque ele diz que eles saíram de nós. Uma coisa interessante com relação ao Trump é que ele é de formação familiar presbiteriana, né? E caracteristicamente a ideia na imagética cristã, o anticristo, ele participa de um tipo de comunhão com uma forma de cristianismo, né? Ponto interessante é que o apóstolo João fala de múltiplos anticristos, né? Ao longo dos séculos, algumas pessoas têm atribuíram a Nero, atribuíram a Hitler, né? Me parece que entre esses dois personagens nós temos Hitler como aquele que estaria mais próximo dessa prerrogativa, teria essa prerrogativa de ter saído de dentro também de uma relação de comunhão com o cristianismo, posto que ele era um católico batizado, embora não tenhamos nenhuma informação segura de que ele fosse alguém que comungasse, alguém que participava realmente do mistério do corpo de Cristo. Mas, ainda pensando nessa personalidade do anticristo, o apóstolo São Paulo, ele escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz assim: acerca do dia do Senhor, ninguém vos engane como se esse dia estivesse próximo. Ele diz: não vos deixei enganar de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus e recebe o culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembreis de quando vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém, e então aparecerá o ímpio. 2 Tessalonicenses capítulo 2, esse último verso é o verso de número 6, e é curioso porque o apóstolo São Paulo aqui descreve primeiro um movimento de apostasia na cristandade. Então entre os cristãos havia uma grande apostasia. Essa apostasia então indica que um grupo numeroso de cristãos seguiria a essa personalidade que se apresenta como Cristo, e ele dá um toque curioso que nos faz pensar nessa imagem que o Donald Trump compartilhou na sua rede social, tá? Que é a imagem aonde ele se coloca, ele se apresenta como Cristo. O texto deixa muito claro que o anticristo não é apenas aquele que se opõe a Cristo, mas é primeiramente aquele que se coloca no lugar de Cristo. O texto diz, e ele se assenta pessoalmente no templo de Deus, querendo se passar por Deus.
Então, curiosamente, o Donald Trump parece que uniu já em si essas prerrogativas, né, necessárias para receber esse título de anticristo. Não estou dizendo que ele é o anticristo lá, a personalidade máxima, né, do anticristo, segundo compreendem os cristãos, mas as prerrogativas de alguém que, de certa forma, manifesta ou expressa o espírito do anticristo ou o espírito anticristão estão muito bem coladas. Por isso, para mim, é muito estranho que ainda haja cristãos que apoiam esse homem, que seguem esse homem, que enaltecem esse homem e que se dizem, digamos assim, fãs dele. Como ele se diz não ser fã do Papa. Aliás, o Papa poderia responder com muita tranquilidade que não procura fãs. E não ter o presidente Donald Trump como seu fã, na realidade, não é nenhum demérito. É sim uma grande honra.